Olá, Zakaik aqui e bem-vindos a mais um Exercícios de Animação! E hoje o meu objetivo é fazer um teste simples de animação daquela lista de 50 exercícios. Se você estiver interessado, o link está na descrição. Essa lista é a continuação direta dos outros exercícios da série. Para me ajudar a tirar a ferrugem em fazer animação, já que faz tempo que eu não pratico, eu vou voltar a um dos primeiros exercícios e eu vou animar uma bolinha. E depois eu vou animar para valer. Vamos começar animando uma bolinha, igual ao primeiro vídeo desse quadro, com o exercício de uma bola quicando para cima e para baixo. Primeiramente, eu vou definir as poses mais importantes da bolinha e colocar elas no lugar certo. Após isso, eu vou testar para ver se o movimento funciona. Essa etapa é muito importante para deixar a animação bem estruturada e firme. Depois disso, eu vou definir as poses de contato, que é quando a figura na qual estamos animando se encosta em alguma coisa. No caso da bolinha, eu preciso desenhar todas as poses na qual ela toca o chão. Depois disso definido, eu vou desenhar as poses de passagem, que é a pose que fica no meio dos desenhos. Agora que vem a mágica, após tudo isso eu vou fazer a animação direta, que é a estrutura de animação na qual você anima direto, ignorando tudo que eu disse e mostrei. Porém, como eu já fiz tudo que eu mostrei, eu vou animar diretamente mudando os frames que eu já desenhei. Mas aí você me pergunta, por que você não começou a animar direto desde o início? E a resposta é simples. Animar direto é muito bom, mas o movimento pode acabar ficando estranho e sair do lugar, ficar maior ou menor, e para evitar isso eu fiz o planejamento. Por isso é tão importante não ignorar essa parte de planejamento. Outra pergunta que pode surgir é, então você não planeja tudo? A resposta também é simples. A animação ficaria muito robótica e meio sem graça. Não teria a magia que teria animando direto, por exemplo. Por isso a solução mais inteligente é misturar os dois e assim você tem uma animação fluida, mágica e bem estruturada. O melhor dos dois mundos. Explicado? Caso tenha alguma dúvida, é só deixar nos comentários e no final desse vídeo eu vou indicar alguns livros que vão ajudar muito. E eu vou trazer mais vídeos explicando sobre os princípios da animação e sobre tudo isso que eu acabei de explicar de forma corrida, ok? Então não se preocupe, vai sair mais vídeos. Aguardem. Sem mais papo, vamos voltar ao projeto. Após as poses de passagem, já temos uma animação bem realizada, onde dará para fazer testes e apresentar, corrigir o que tiver errado e, antes de prosseguir com isso feito, vem a animação direta. Eu vou voltar ao primeiro frame e começar a animar diretamente, corrigindo o que for preciso para deixar tudo certinho. E com isso temos uma linda bolinha quicando. Mas isso é sem graça, então eu quero animar uma personagem agora. Se eu não conseguir, tudo que pode acontecer é meu bloqueio criativo piorar, mas se der certo eu acho que ele vai embora de vez, então vamos arriscar. Como um personagem se trata de uma forma humana, eu vou interpretar a ação e me usar de referência, igual no vídeo do Cavaleiro da Lua e da Miss Marvel. Então vamos lá. Depois disso eu vou rascunhar umas miniaturas rápidas só para entender o movimento. Acabando eu vou fazer o design de personagem. Como eu vou animar uma personagem específica, eu já tinha definido tudo isso, então eu vou usá-la. Mas não se preocupe, logo menos vai ter um vídeo sobre como criar personagens para HQs e animação. Com as devidas referências da personagem, podemos começar um rascunho simples definindo primeiro as poses-chave, as que mostram o movimento e contam a história. Depois vem os extremos, que são as poses de contato. Nesse caso, ela não toca em nada, pois o movimento é simples demais, então eu vou tentar definir quais seriam as poses importantes. Logo depois vem as poses de passagem, que é as que ficam no meio de cada frame. Agora vem a animação direta, e depois eu começo tudo de novo, mas dessa vez animando a personagem com o cabelo, depois começo tudo de novo com o vestido e assim vai até completar todos os detalhes da personagem. Lembrando que é muito importante testar sempre que puder, para não cometer erros graves. Logo após isso vem a parte que para mim dói mais, a parte sombria de toda a animação, a temida line art. Nossa, fazer uma boa line art em todos os frames cansa demais, é exaustivo, doloroso e humilhante. Mas tudo bem porque o trabalho vai recompensar, eu espero. Depois dos longos 60 anos fazendo a line art, vem a parte mais divertida e emocionante, a minha parte favorita, a pintura. Nossa, eu amo demais ver esse desenho ganhando vida de verdade, todo coloridinho. Acabando tudo eu vou fazer um cenário bacana, dar uns efeitos de luz e sombra em cada frame, porque eu não tenho amor à minha vida. E como eu disse antes, o trabalho será recompensado, por favor, que seja.
E aqui está o tão esperado novo exercício de animação. Eu tô muito feliz por ter conseguido animar alguma coisa. Depois de tanto tempo, a animação não saiu da forma como eu esperava, mas tudo bem. Eu aprendo com meus erros e a próxima será melhor. Isso significa que eu superei meu bloqueio e voltei com tudo. Eu de verdade espero que vocês tenham gostado. Vocês não têm noção do trabalho que dá pra fazer uma coisinha dessas. Comentem aí coisas que vocês querem que eu anime, coisas simples ou complexas para eu poder aprender melhor. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. E antes que eu me esqueça, o livro que eu indico é Manual de Animação do Richard Williams, Animator Survival Kit no título original. E é isso, mais uma vez muito obrigado e até a próxima.